Bom dia a todos e a todas. Hoje é a nossa 11ª aula de microbiologia e vamos tratar de dois assuntos. Continuando o estudo da parasitologia, vamos falar sobre malária e toxoplasmose, que são duas doenças infecciosas parasitárias, também provocadas por protozoários. Vamos falar sobre a malária, primeiro, que é uma doença grave. Ela pode culminar desde formas leves e assintomáticas até as formas fulminantes, se não houver o tratamento adequado. É uma doença infecciosa aguda por protozoários, que esses protozoários eles são divididos em três espécies distintas de plasmódios. Nós temos o Plasmodium falciparum, que é o tipo de plasmódio mais grave do ponto de vista epidemiológico, é o que provoca a malária grave. Nós temos o Plasmodium malariae e o Plasmodium vivax. Essas três espécies juntas no Brasil, elas são endêmicas na região amazônica. Então, todos os estados amazônicos, que são cobertos pela floresta tropical, o Acre, o Pará, o Amazonas, o Amapá, Roraima, Rondônia, todos esses estados da região norte, que são encobertos pela floresta amazônica, são regiões endêmicas para a malária no Brasil. Alguns sinais e sintomas de malária são febre alta. A febre na malária ela é extremamente alta, podendo atingir até 41 graus Celsius, 41 graus de temperatura, o que já classifica o indivíduo como hiperpirexia. É uma temperatura extremamente elevada causada pela malária. Além disso, existem sinais prodrômicos, como sudorese, tremores. Por isso que a malária também é conhecida como batedeira ou tremedeira. Porque logo após um período de remissão, ou seja, quando o paciente fica bom, ou tem uma recuperação daquele quadro febril, logo em seguida, depois de algumas horas, voltam outros ciclos de tremores, batedeiras, tremedeiras e febres e calafrios. Então esse é o quadro clínico característico da malária. E existe um período toxêmico que nesse período é que ocorre a hiperpirexia, temperaturas acima de 41 graus, e por conta dessa temperatura muito elevada, o paciente com esse tipo de malária grave poderá desenvolver uma convulsão, que a convulsão, todos nós sabemos, é uma desordem ali a nível do sistema neurológico que causa esse ataque de convulsão no paciente. Com relação à sinonímia, a malária também é conhecida como paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente. São nomes que são dados à malária de acordo com cada região geográfica que ela está presente. Então são nomes regionais, só que a doença ela é mundialmente conhecida como malária, e sabendo-se, mais uma vez eu volto a dizer, que a espécie de Plasmodium, que é o protozoário mais perigoso para a infecção humana da malária, é o Plasmodium falciparum. É por meio do Plasmodium falciparum que pode haver as complicações, como hiperpirexia, comprometimento renal, hepático, dentre outros. Com relação ao reservatório, o homem é o único indivíduo, é o único ser que pode albergar o plasmódio, ou seja, o parasito. Não existem reservatórios animais na cadeia indireta de transmissão do plasmódio. Os vetores são mosquitos do gênero Anopheles darlingii. Então, o Anopheles ele é um mosquito que ele é muito parecido com a muriçoca comum, só que é ele quem transmite o Plasmodium, que é o agente causador da malária. Então, essa é uma doença típica de transmissão por vetor, certo? Não existe transmissão de pessoa a pessoa, a exemplo de outras doenças, mas tem que haver o mosquito como agente intermediário de transmissão da doença entre os homens. O modo de transmissão se dá através da picada dessa fêmea do mosquito.
O período de incubação ele varia de acordo com as espécies de plasmódio. O plasmódio falcíparo, por ele provocar malária mais grave, o período de incubação dele é mais curto, vai de 8 a 12 dias. Então, a partir do momento que a pessoa tem o contato inicial, que tem a picada ali do anófeles, então esse período para desenvolver os primeiros sinais e sintomas variam de 8 a 12 dias, isso para o plasmódio falcíparo. Algumas complicações da malária grave ou complicada, nós temos ruptura do baço, que é quando esse baço se rompe, né? O baço, o órgão, que está localizado no nosso trato abdominal. Nós podemos ter também parasitemia elevada. Parasitemia é quando há um grande número de parasitos circulantes no sangue. E aí, quando é feito o exame, ele constata que há uma superparasitose. Isso pode ser uma das complicações da malária. A malária ela também pode atingir o pulmão, então pode promover edema pulmonar, problemas no fígado também, como eu já falei, e distúrbios da consciência, ou seja, a nível neurológico. Essa pessoa, se ela tiver uma malária super complicada ou grave, poderá desenvolver coma. O diagnóstico é feito através de exames de sangue, certo? Eu não vou me atentar muito aos diagnósticos, porque não faz muito parte da nossa realidade. São mais testadas pessoas na área endêmica, como já falei para vocês, na região norte, porque por aqui não é comum que se tenha infecções por malárias. Mas o diagnóstico ele é feito através da gota espessa, que é um procedimento pelo qual é visualizado o protozoário no microscópio. Nós temos testes rápidos que vão tentar identificar a presença de anticorpos contra os plasmódios, porque se houverem anticorpos contra os plasmódios, significa que aquela pessoa está com a infecção. Anticorpos são células de defesa, são os nossos soldadinhos de defesa a nível ali do sistema sanguíneo, que irão combater um agente infeccioso. No caso da malária, quando é visto alguns anticorpos no exame teste rápido, significa que existem ali defesa imunológica para combater o plasmódio. A suscetibilidade é geral porque tanto as pessoas que moram na área endêmica, ou seja, as pessoas que moram na região norte, quanto nós, por exemplo, se nós sairmos daqui para viajarmos até a região norte, estaremos mais susceptíveis ainda, porque eu acredito que a maioria de nós nunca teve malária na vida. Mas quando a gente adentra uma área endêmica que é picado pelo mosquito e que tem a infecção pela primeira vez, que a gente chama de primo-infecção, aí nesses casos a malária costuma ser mais agressiva, costuma até evoluir para as formas mais graves. Então é por isso que a suscetibilidade é geral, mas a doença ela não confere imunidade, ou seja, uma pessoa que teve malária poderá ter novamente, porque não há imunidade permanente que possa impedir que haja uma nova transmissão. O tratamento da malária ele é feito para interromper a esquizogonia sanguínea. O que é isso? Esquizogonia sanguínea são os parasitos circulantes no sangue. É a mesma coisa da parasitemia elevada. Então, é feito o tratamento porque o tratamento medicamentoso vai combatendo os plasmódios circulantes no sangue e essa esquizogonia ela vai diminuindo e aquela pessoa que está infectada com a malária não poderá transmiti-la para outras pessoas através do mosquito. Outro objetivo do tratamento é destruir as formas latentes do plasmódio. Então, veja só. Quando o plasmódio que está infectando ali o hospedeiro com malária, ele está presente na corrente sanguínea, então a gente diz que ele está na forma de trofozoito. Mas quando esse plasmódio sai do sangue para infectar alguns tecidos do corpo, como por exemplo o fígado ou os pulmões, aí a gente diz que ele está na forma de hipnozoitos.
Então, as formas do parasito dentro do hospedeiro são diferentes. Se estiver no sangue, será trofozoito. Se estiver no tecido, será hipnozoito. Então, o objetivo do tratamento medicamentoso é destruir tanto as formas circulantes no sangue, como as formas que estão infectando os tecidos. Os medicamentos antimaláricos que nós temos em mãos para o tratamento da malária no Brasil são a cloroquina, a primaquina, que pode ser infantil e adulto, e aí a hidroxicloroquina, que é o medicamento que está sendo muito estudado agora também para ver se ele combate o coronavírus. Apesar de que é um estudo recente, né, de ontem, como eu sempre acompanho muitas publicações e tudo sobre a questão das novidades que aparecem, que surgem no combate ao coronavírus, foi visto que a hidroxicloroquina não reduz a mortalidade dos pacientes internados com coronavírus. Então, hidroxicloroquina é muito eficiente para tratar a malária, mas já na questão do coronavírus, não é eficaz. Para gestantes e crianças menores de 6 meses, a hidroxicloroquina é contraindicada, porque poderá promover efeitos teratogênicos, ou seja, na gestante, a cloroquina vai causar malformação no feto. E na criança menor de 6 meses vai promover retardo no desenvolvimento dela. Então, para gestantes e para crianças menores, ao invés da hidroxicloroquina, existe a segunda opção de medicamentos para tratar malária, que seria quinina e clindamicina, que são outros 2 antibióticos muito potentes na questão da eliminação dos plasmódios. Características epidemiológicas da malária. É um grave problema de saúde pública, porque a gente viu que ela pode evoluir para as formas graves. A região amazônica, como já falei, é a área endêmica. Essa doença tem uma predominância nas áreas rurais, mas ela pode haver casos acometendo pessoas nas cidades. Porém, ela é uma parasitose estritamente rural. Você só encontra mais pessoas sendo infectadas na zona rural. Com relação à vigilância epidemiológica, nós temos que o objetivo é estimar a magnitude da doença, ou seja, é preciso ter essa investigação epidemiológica, principalmente nas áreas endêmicas, para verificar o quanto essa doença está acometendo, quantos casos são, a área em que está ocorrendo, se essa área está aumentando a extensão dela ou se está diminuindo. Então, tudo isso é visto na questão da vigilância epidemiológica. Detectar surtos e epidemias, principalmente na região amazônica, no Amazonas, existem surtos de malária, onde quando ocorrem esses surtos tem que haver também ali medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da parasitose. Recomendar medidas de controle e avaliar essas medidas. Avaliar significa o seguinte: será que essas medidas de controle que eu estou promovendo, se elas estão sendo eficazes para combater ou pelo menos prevenir a ocorrência de transmissão de malária? A malária é uma doença de notificação compulsória, por ela ser grave, né? Então, todos os casos suspeitos ou confirmados precisam ser diagnosticados. Se esse caso acontecer fora de uma região endêmica, ou seja, fora de onde não há malária, normalmente não há, então essa notificação é feita no sistema de notificações de agravo, o SINAM. Mas se a doença acontecer em áreas endêmicas, ou seja, onde as pessoas já estão habituadas com a presença da malária, aí essa notificação deve ser feita por meio do site Civep Malária, que é um sistema de notificação específico só para a malária. A definição de caso, nós temos casos suspeitos na área endêmica e na área não endêmica. Esses casos suspeitos apresentam febre, tremores, calafrios, apresentam toda a sintomatologia da malária, porém sem ainda diagnóstico laboratorial. Porque o diagnóstico laboratorial ele é imprescindível, ele tem que ser feito em todos os casos suspeitos de malária.
E nós temos o caso confirmado por algum dos critérios laboratoriais, seja pela gota espessa, né, quando se verifica a presença do plasmódio no microscópio, ou seja pelo teste rápido, quando se identifica algum anticorpo da malária. Então, o caso confirmado é aquele que laboratorialmente foi visto a presença da infecção pelo plasmódio. E o caso descartado é aquele que faz o exame e que dá negativo no exame laboratorial. Com relação às medidas de controle da malária, nas áreas endêmicas é muito importante que haja o controle vetorial. Então, a nebulização, né? Os agentes de endemias, eles utilizam muito a termonebulização e também a borrifação espacial. É aquela bombinha que vai injetar um veneno no ambiente para matar os mosquitos, no caso os anófeles. E nas áreas não endêmicas, nós precisamos fazer o controle químico do vetor, através dessa borrifação para matar o vetor. Ações de educação em saúde, as pessoas precisam ser orientadas sobre a malária. Proteção individual, nessa proteção individual nós temos uso de mosquiteiros. Esses mosquiteiros devem ser impregnados com inseticida. O inseto chegou no mosquiteiro ali, a pessoa está dormindo, mas o inseto veio para picar a pessoa. E o mosquiteiro serve tanto como uma barreira mecânica, porque o mosquito não vai conseguir passar para ter acesso a picar o indivíduo, e também ele serve como um inseticida, porque existe ali um produto químico no mosquiteiro que mata o mosquito adulto. Falar um pouco sobre a toxoplasmose, que também é outra parasitose, é popularmente conhecida como a doença do gato, porque a principal forma de transmissão da toxoplasmose é através da ingestão de cistos presentes no ambiente, onde os gatos contaminam esse ambiente com seu cocô. Então, ao defecar, o gato elimina o Toxoplasma gondii, que é o agente etiológico da toxoplasmose, no ambiente, às vezes próximo a uma fonte alimentar ou de água. O indivíduo vai lá, ingere aquela fonte alimentar ou de água e acaba se contaminando com o toxoplasma, que é o agente etiológico da toxoplasmose. Existe a fase febril aguda da toxoplasma, onde o paciente pode se manter assintomático, ou seja, sem nenhum sintoma, mas ele pode ter um exantema, que são lesões de pele. Ele pode ter lesões oculares a nível ocular, incluindo cegueiras, dependendo da ação do parasito ali no globo ocular. Ele pode promover um descolamento da retina no olho e promover cegueira. Nós temos a linfadenite toxoplásmica. Nesses casos é quando acontece um aumento nos gânglios linfáticos do indivíduo. Aquele indivíduo fica como... são as popularmente conhecidas por ínguas. Quando crescem todas as ínguas, né, naquela região axilar ou na região inguinal. Então, isso também faz parte dos sinais e sintomas da toxoplasma. Nós temos a toxoplasma ocular, como eu já falei, pode haver lesões na retina e cegueira. E nós temos a toxoplasmose neonatal. Veja, a toxoplasmose para fetos de mulheres grávidas, ela pode ser fatal, letal, que pode promover o abortamento daquele feto, ou quando esse feto não é abortado, ele nasce com sequelas graves, como prematuridade, infecção intrauterina, lesões em órgãos. Então já pode ser uma criança que, por conta que a mãe foi infectada na gravidez com toxoplasma e não houve tratamento, essa criança já pode nascer cega, pode nascer surda, pode nascer com distúrbios, deficiências cognitivas ou retardo mental, que seria a tétrade de Sabin. A tétrade de Sabin é quando essa criança nasce contaminada com toxoplasma e gera, por causa dessa contaminação, uma malformação congênita, seja cegueira, seja surdez ou seja retardo mental.
A toxoplasmose no paciente imunodeprimido. É importante aqui nessa parte que vocês saibam que um paciente, por exemplo, com HIV, ou que esteja fazendo quimioterapia para tratar algum tipo de câncer, ele está imunodeprimido, ou seja, o sistema imunológico dele não está trabalhando como deveria para combater as infecções. E nesse caso de falhas no sistema imunológico, a toxoplasmose ela pode ser ainda mais perigosa para esse indivíduo, porque além de comprometer todas as respostas imunológicas, essa infecção ela poderá também promover os quadros graves de toxoplasmose nesses pacientes imunodeprimidos. A sinonímia, o outro nome pelo qual a toxoplasmose é conhecido, se chama doença do gato. Com relação ao diagnóstico, pode ser feito um diagnóstico clínico ou laboratorial. O diagnóstico clínico é quando a pessoa manifesta os sinais e sintomas da doença, no caso da toxoplasmose. E o diagnóstico laboratorial, existe uma série de exames laboratoriais, como por exemplo, a imunohistoquímica ou a biópsia, nos casos de lesões de órgãos, e também, se foi um paciente que morreu com suspeita de infecção por toxoplasmose, é feita uma necrópsia para tentar identificar o agente etiológico ali, né, o toxoplasma, nos tecidos do paciente. Agente etiológico é o Toxoplasma gondii. Ele é um protozoário intracelular. Então veja só, diferente da malária, por exemplo, onde a gente viu que a infecção ocorre ou no sangue ou nos tecidos, a toxoplasmose, ela obrigatoriamente, esse protozoário, ele precisa invadir uma célula do hospedeiro ou várias células do hospedeiro para poder promover a infecção. É por isso que a gente diz que o toxoplasma, ele é um parasito de replicação dentro de uma célula obrigatório. Alguns reservatórios, alguns animais que podem albergar esse parasito. O gato, claro, é o principal deles. E também outros felídeos, como por exemplo o gato do mato, digamos assim, o tigre, que também é uma outra espécie de felídeo. Eles podem parasitar o Toxoplasma gondii. Mas nós temos também outros tipos de animais que são outros mamíferos não felinos e algumas espécies de aves. Esses animais eles podem albergar o parasito, porém, apenas os gatos e os felídeos é quem vão eliminar os toxoplasmas no ambiente. E o homem, ele vai, ao se contaminar com o toxoplasma, ele se torna um hospedeiro acidental e intermediário nessa cadeia de transmissão do parasito. Modo de transmissão acontece por 3 vias. O homem pode adquirir a infecção por toxoplasmose por meio da ingestão de oocistos pelas fezes de gatos infectados. Oocistos são as formas larvárias do parasito, as formas pelas quais o homem ingere essas formas vegetativas. Pode acontecer também a ingestão da carne crua ou mal passada. Alguns oocistos que são liberados do cocô do gato podem se depositar também na pele de outros animais, principalmente os animais para abate e consumo, por exemplo, o boi, o bovino. E aí o que é que acontece? Quando o indivíduo vai manipular ali aquela carne que não trata bem ela, que não cozinha bem, sem um cozimento adequado da carne, aqueles oocistos permanecem na carne e ao ingerir, o indivíduo acaba se contaminando com a toxoplasmose. E também existe a terceira forma de transmissão da toxoplasmose, que é a infecção transplacentária. Como já falei para vocês, pode haver ali a migração do parasito por meio da placenta da mãe grávida para o bebê. É aonde está aí o perigo, porque as formas graves de toxoplasmose acontecem quando há transmissão vertical, ou seja, quando o bebê adquire a infecção da mãe, e também quando é um paciente imunodeprimido, como no caso dos pacientes de HIV. Então, nessas duas situações é que vão ocorrer as formas graves da toxoplasmose.
Com relação ao período de incubação, vai de 10 a 23 dias, isso na ingestão de carne. Com relação à ingestão de outros alimentos contaminados com as fezes do gato, esse período de incubação ele é um pouco mais curto, é de 5 a 20 dias. Com relação ao tratamento, o tratamento ele é feito durante a gestação com a gestante, quando ela vai para a consulta de pré-natal, que faz os exames e identificar ali no exame ELISA a presença do IgM positivo, que é o anticorpo que vai indicar que a gestante está com infecção recente pelo toxoplasmose. Então, quando se há esse diagnóstico, essa gestante imediatamente tem que ser tratada, receber os medicamentos adequados para tratar a infecção. A medicação é a pirimetamina ou sulfadiazina e o ácido folínico, que seria o ácido fólico, em combinação. Então, essas três medicações na gestante irão promover a cura clínica da infecção por toxoplasmose e vai, assim, evitar que aquela criança nasça com alguma malformação provocada pela infecção. Para gestantes, espiramicina e clindamicina são essas duas que são recomendadas, viu, gente? A pirimetamina, sulfadiazina e o ácido fólico são recomendados para os outros pacientes de forma geral que não são gestantes. Características epidemiológicas. É uma doença universal, porque essa doença também tem muito a ver com a questão sanitária e ambiental, então ela está presente em praticamente todos os territórios mundiais. 70 a 95% da população está infectada. Então, é uma doença que causa uma grande infecção, porque a maioria das pessoas está infectada, mas não desenvolve as manifestações clínicas, ou seja, os sinais e sintomas. É necessário controlar a apresentação da doença nos pacientes, promover investigação epidemiológica, testar e tratar as pessoas infectadas, faz parte da vigilância epidemiológica. E, por último, notificar todos os casos, somente casos congênitos. Ou seja, quando a criança nasceu com alguma malformação provocada por toxoplasmose, aí nesses casos a notificação é feita. Porém, nos outros casos mais simples de toxoplasmose, não é uma doença de notificação compulsória. Algumas medidas de controle para evitar a infecção por toxoplasmose é evitar consumir carnes cruas. Então, principalmente a carne do porco. Essa carne ela tem que ser bem cozida, porque não é somente a toxoplasmose que a ingestão de carne crua transmite. Nós temos também a transmissão de leishmanioses, de teníase, leishmaniose não, desculpem, teníase, que é outra parasitose transmitida pela ingestão de carnes cruas. Então, principalmente nas casas de famílias ou nos abatedouros, nos abates, nós precisamos orientar que aquela carne ela tem que ser bem cozida para matar essas formas vegetativas desses parasitos. Destinação adequada das fezes do gato. Então a gente tem que recomendar que já tem que ter ali uma caixazinha de areia própria para o cocô do gato e depois esse cocô ele deve ser aterrado. Proteger as caixas de areia, lavar as mãos após manipular carnes cruas. Aqui são para os cozinheiros, né, as pessoas da gastronomia que manipulam muito as carnes cruas, ou o pessoal que trabalha nos abates de animais. É muito importante que eles higienizem as mãos logo depois de manipularem essas carnes, porque essa mão contaminada ela pode ir à boca e assim a pessoa pode se contaminar com o toxoplasma. Grávidas devem evitar o contato com as fezes do gato. Então, as gestantes elas devem ser orientadas a manter distância dos gatos. Se na casa tiver algum gato, mas que pelo menos tenha cuidado para que essa gestante não entre em contato com as fezes dele. Não podemos deixar a gestante, em outras palavras, limpar cocô do gato, é isso.
Recomendações. Na vigência de toxoplasmose, o paciente ele deve ser avaliado quanto à possível associação com imunodeficiência. Então, se o paciente apresentou um quadro de toxoplasmose e ele foi diagnosticado, seja gestante ou não gestante, com toxoplasmose, essa pessoa também deve ser testada para o vírus HIV. Porque pode ser que a toxoplasmose ela tenha se desenvolvido naquela pessoa por causa de uma imunodeficiência. Então é muito importante testar essas pessoas também para o HIV. E por último, o tratamento profilático para a AIDS pelo resto da vida, ou seja, esse paciente descobriu a AIDS através de uma infecção de